Será que o anticristo vem do povo árabe? Será que ele vai ser um islâmico? Será que a Bíblia nos revela de onde ele vem, aonde ele vai governar? Quais são as suas características, as táticas de guerra? Como ele vai atuar em meio ao fim? A Bíblia nos revela isso e muito mais. Nós vamos começar uma série de estudos que vai abordar temas como esse, especificamente o anticristo. Vamos começar hoje e em próximos vídeos daremos continuidade. Então ajuda o nosso canal, se inscreve aí e confere após a vinheta o que temos a dizer. Bom, esse é um tema bastante polêmico. Há muitos anos eu já venho estudando e acompanhando de perto os sinais proféticos, escatológicos da Escritura. E aquele povo bíblico é o alvo, porque o cenário bíblico escatológico se encontra lá. Eu estou aqui acompanhado de, livros, comentários bíblicos, bíblias de diferentes traduções, como a textual que está aqui aberta, a Peshitta, a Bíblia Judaica Completa, alguns comentários variados. Temos aqui também interlinear bíblico, anotações, mapas, várias pesquisas que eu tenho feito para poder organizar uma explicação racional, lógica e afirmativa sobre o que eu vou apresentar hoje. Então vai ser bem diferente esse vídeo. O anticristo, na minha concepção, vem do islamismo, e antes que você pense que é alguma loucura, acompanhe esse vídeo até o final, porque ele vai ser apenas o primeiro. E nós não vamos ficar enrolando aqui, a gente vai falar claramente o que está nas profecias e você vai dizer se faz sentido ou não. Você vai conferir, especialmente se puder ler os textos, vai ficar muito mais fácil. Bom, primeiro que está escrito, o Senhor diz que não faz nada sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, tudo aquilo que Deus planejou para a humanidade, Ele revelou aos seus profetas. Então, tudo vai estar nas Escrituras. Agora, o problema é, como eu vou encontrar isso nas Escrituras? Como eu vou interpretar isso nas Escrituras? Porque até uma falha de tradução pode quebrar todo o quebra-cabeça. E aí não vai fazer com que você encontre aquilo que está procurando. Vamos direto ao ponto. Existe um verso que fala sobre o povo do anticristo. Afinal, ele vai ser um líder militar. Ele vai governar exércitos. E esse povo é citado nas Escrituras, mais especificamente no livro de Daniel, capítulo 9, verso 26. Daniel fala: o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade santa e o templo. Aí vamos voltar no passado, você precisa conhecer um pouco de história. Mas não história qualquer encontrada na Wikipedia. Existem alguns livros que vai ser necessário você possuir para descobrir esse feito. Então, você olha ali quem destruiu Jerusalém. Quem destruiu foi os romanos. É o que todo mundo acha. Mas quando você vai ler alguns livros históricos, como o do historiador Flávio Joséfo, que viveu naquela época e acompanhou a destruição do templo ao lado dos romanos, ele relata alguns feitos e mostra que as tropas arregimentadas para destruir Jerusalém não eram tropas romanas. Eram lideradas por romanos, eram tropas que pertenciam ao exército romano, mas o povo que fazia a composição do exército não era romano. Eram árabes. Então, os soldados das legiões romanas que foram arregimentados, eles não eram de Roma. Eles não eram descendentes de romanos.
Eles apenas eram povos de nações conquistadas ao redor de Israel, como hoje é a Turquia, o Egito e várias outras. Eles pegaram esses povos, montaram legiões e essas legiões foram chamadas para fazer o cerco de Jerusalém. Então era o exército romano, porém o povo que estava ali não era romano. Esse exército era formado de árabes. E nós temos aqui a 5ª Legião Macedônia, a 10ª Fretenses, a 12ª Fulminata, a 15ª Apolinares, pedaços da 18ª, que é a de Alexandria, e a terceira, que era da Gálica, também foram. Então, eram só povos árabes. Se você for buscar a atuação, criação dessas legiões, você vai parar nesses países. É muito importante a gente lembrar que quando Daniel fala, no seu capítulo 9, verso 26, que o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade, esse príncipe que há de vir, ele está se referindo escatologicamente ao anticristo. Então, o povo que destruiu a cidade é o povo árabe que hoje faz parte do Império Muçulmano, que deixou de ser um califado. Para quem não sabe o que é um califado, é uma espécie de governo que une todos os países em um conglomerado só. Apesar de ter países separados e regidos por suas próprias normas, mas todos eles se curvam ao segmento do Islã. Como é que a população deve viver? Então eles procuram se basear na religião islâmica. Então já tiramos uma dúvida aqui. Não foi o povo romano, propriamente dito, que destruiu Jerusalém, mas o povo era de etnia árabe. E os árabes hoje fazem parte, quase que como um todo, do islamismo. Isso é indiscutível. Então, uma coisa é certa. Não será o povo romano que vai trazer o anticristo, mas o povo árabe. Consequentemente, islâmico. Outra característica é que, pela lei sagrada do Islã, os cristãos são considerados como infiéis e devem ser decapitados. É interessante que no livro de Apocalipse, capítulo 20, verso 4, mostra que muitos vieram de uma grande tribulação e que foram decapitados por causa do nome de Cristo. Outra coisa muito importante acerca do nome de Cristo em si é que outra característica do reino do anticristo e dele próprio é que ele nega a Cristo. Cristo como sendo filho de Deus. Ele nega a Cristo. Então, para o anticristo e para o povo dele, Cristo não é o filho de Deus. Olha o que é que João fala na sua primeira carta, capítulo 2, verso 22. Ele diz: aquele que nega o Pai, nega o Filho. E aquele que nega o Filho, nega o Pai. E afirma que o anticristo é alguém que nega que Cristo veio em carne, que nega que Cristo é Filho de Deus. Porque basta você negar o Filho que você já negou o Pai. Então, perceba, existe uma oração no Islã que eles repetem 5 vezes por dia. Deus nunca gerou e nunca foi gerado. Então eles não aceitam a concepção de que Deus tenha filho. Consequentemente, para eles, Cristo não é filho de Deus. Só isso já responde essa pergunta. Uma coisa muito interessante também é que no livro de Daniel, capítulo 11, no verso 37 e 38, tem algumas características que se encaixam também aqui, eu vou ler. Diz que ele não terá respeito aos deuses de seus pais e nem ao desejo das mulheres. Citando Deus com esse mesmo nome no Antigo Testamento, pode estar se referindo a ele próprio. Por quê? Porque
os árabes são descendentes de Ismael, filho de Abraão. Então, o Deus dos seus pais, o Deus da sua geração passada, era justamente ele, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que era o Deus de Ismael e que passou a mudar ao longo dos tempos. Ele vai dizer que ele não vai ter respeito pelo Deus de seus pais. Se você encontrar aí a palavra deuses traduzido, não se preocupe. Essa palavra Elohim também é usada para Deus. Por mais que Deus seja um, esse nome é plural, Elohim, e não singular, Elohá. Então, aqui provavelmente ele está querendo falar do próprio Deus, porque ele não tem respeito pelo Deus de seus pais, porque os seus pais quem eram? Ele é descendente de Abraão. E vem aquela genealogia, Abraão, Isaac e Jacó. Ele é descendente porque o povo árabe é descendente de Ismael. Se você for estudar a genealogia bíblica dos povos, para onde eles foram e quem eles geraram, quais são os povos que eles geraram, você vai parar justamente em todo esse povo. Esaú, neto de Abraão, e Ismael, filho de Abraão, tiveram as suas descendências misturadas em um capítulo de Gênesis, que eu vou citar futuramente. Suas descendências foram misturadas e se tornaram o povo árabe. É muito interessante notar que depois aqui ele fala que ele não terá o respeito ao amor das mulheres, que é uma característica do Islã. Não se há respeito pelo amor das mulheres. Você observa pelo modo de agir, pelo modo de vestir, pelas punições, pelo tratamento e por muitas outras coisas. E ele segue dando aqui mais características do anticristo, que ele não vai ter respeito nem por Deus nenhum, nem por mulheres, porque em tudo ele se engrandecerá. E no verso 28, melhor dizendo, ele vai falar que ele honrará o Deus das fortalezas, ou o Deus das forças, que na verdade você pode substituir aqui por Deus das tropas, ok? Então você percebe que é um Deus das guerras, é um Deus de batalhas, e esse Deus não é o Deus de Abraão. Ele é um Deus que anuncia uma guerra, mas não uma guerra espiritual, uma guerra de carne e sangue. E esse Deus parece bastante com Alá. Suas descrições no Alcorão, a jihad, que é a guerra santa. E essa guerra santa não é uma guerra espiritual, não é uma guerra de afastamento do pecado. É uma guerra literalmente de eliminar aqueles que são infiéis, ou seja, contrários ao islamismo. E não há questão de má interpretação. Você sabe quando tem algo subjetivo e sabe quando a coisa é literal. Futuramente eu vou trazer aqui o Alcorão todo grifado para vocês verem se realmente é literal ou simbólico aquilo que ele determina que os súditos façam, que é a decapitação de infiéis e muitas outras coisas, como chamar a mulher de vaca e comparar ela a seres animais. Ele continua aqui dizendo que ele honrará o Deus das forças, e um Deus a que seus pais não conheceram. Ele honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e coisas agradáveis. Vocês percebem que é muito característico do povo árabe colocar ouro em cima das suas mesquitas, dos seus palácios. Quem tem condição coloca muito ouro nas suas casas, nos pescoços.
são muito esbanjadores. E toda essa riqueza apresentada faz total sentido com esse verso. Ele também fala que ele vai se prostrar a esse Deus. E é uma característica peculiar do islamismo, porque eles se prostram 5 vezes ao dia. Isso é algo muito específico deles. E é justamente a posição que a profecia relata. Quando João vai falar no Apocalipse sobre, acho que a igreja de Pérgamo, eu vou abrir aqui para conferir. Apocalipse capítulo 2, no verso 13. Se você perceber, as igrejas do Apocalipse se localizam na Turquia. E ele vai mandar a carta para a igreja de Pérgamo. E diz assim: conheço o lugar que habitas, onde está o trono de Satanás. Na Turquia. Quando o profeta Ezequiel fala de Gog e Magog, está se referindo que Gog é o chefe e cabeça de Magog. Ou seja, é um líder que governa um território. Ele vai citar também nas profecias Meseque e Tubal. E adivinha, também é Turquia. Quando os profetas falam a localização de onde vai vir a destruição de Israel e o fim do mundo, fala ao norte de Israel. E esse extremo norte de Israel não é Rússia. Não existia essa localização naquela época. A parte do extremo norte que os profetas citam é a Turquia. Então, mais uma vez, Ezequiel, Daniel, Amós, Obadias, Abacuque, Naum, Ageu, Malaquias, vários deles estão citando dicas, peças de quebra-cabeça que no final você pode reuni-las e montar algo grandioso. Muita gente tem se prendido somente ao livro de Apocalipse e no máximo Daniel, mas esquece que todo profeta deixou sua contribuição para entendermos de onde vem o anticristo. Algo bem curioso é que o profeta Naum fala qual a cidade de onde vai surgir o anticristo. O profeta Naum diz aqui, no capítulo 1, verso 11, de ti, Nínive, saiu o que maquina o mal contra o Senhor. Um conselheiro vil. Então ele está dizendo aqui que de Nínive vai sair esse conselheiro vil, a qual a Bíblia chama de Belial, de conselheiro de Belial, destruidor, rei da Síria, rei dos gafanhotos, chama de chifre pequeno, de boca arrogante, de homem que reúne as nações. Isso são as nomenclaturas que o anticristo recebe no Antigo Testamento e muitas outras. Ele só recebe o nome de anticristo depois que Cristo vem. Porque Cristo até então não existia, esse nome até é grego. Então ele está dando dicas aqui de onde vai vir. Aí você me pergunta, mas Nínive não existe mais. Não existe o nome, mas a cidade existe. Aliás, deixou de existir devido a umas guerras que aconteceram recentemente e que devastaram. A cidade se chama Mossul. Se você for pesquisar, existe uma profecia que diz que a cidade de Nínive ia se tornar um deserto, devastada. E pelo que vemos, a profecia se cumpriu recentemente, porque a cidade, muito grande por sinal, foi completamente destruída por terroristas, por guerras. E a localização da cidade está bem perto do país a qual diz que o anticristo irá reinar. Quando ele cita esses nomes, Meseque, Tubal, Gog, Magog,
ele está se referindo aos povos que pertencem ao país que o anticristo irá reinar. E todos os povos citados estão exatamente dentro da Turquia. Então o que temos aqui é algo muito claro. Então, você pode perceber que a cidade de Nínive não existe mais, porém não com esse nome. Ela existe com outro nome, aqui na região do Iraque. Ela está localizada nesse ponto e ela se chama Mossul. Ele vai sair de Nínive e vai estabelecer o seu reino aqui, justamente na região norte, a qual as profecias dizem que vai vir a destruição de Israel. É justamente nessa localização onde estamos vendo nos noticiários ataques de total destruição a essa cidade, levando toda a população a migrar para outras regiões, e especialmente aqui, na Turquia, país que está recebendo um grande número de imigrantes, pelo fato de haver muitos ataques dos terroristas islâmicos nessa região. As coisas estão se encaixando perfeitamente. Se você parar para pensar, o Islã está crescendo de uma maneira desordenada. Na Europa, eu estou com um mapa de pesquisas aqui, o islamismo já vai ser 20% do povo alemão, 18% da população francesa vai ser islã, 30% da Suécia, 17% da Noruega, 17% da Inglaterra, 14% da Itália, ou seja, boa parte da Europa até lá já vai ser islâmica. Se não for mais, porque nós sabemos que o europeu ele tem, quando tem um filho só. Já o povo islâmico costuma ter filho enquanto puder. Tem 10 filhos, 15 filhos. Então, dessa forma, eles vão aumentar rapidamente a população do local a qual vivem. Os cavaleiros do Apocalipse se desempenham em 4 cores. Dessas 4 cores, você vai encontrar o branco, o vermelho, o preto e o amarelo. Só que uma observação. O amarelo, na tradução do Apocalipse, não é amarelo. Ela é ali um meio termo entre o verde e o amarelo. Ela é um esverdeado. Então a cor correta para o que ele viu no Apocalipse, a tradução não é amarelo, mas sim um esverdeado. Pode-se dizer que um verde. Agora, as 4 cores dos cavaleiros do Apocalipse estão justamente na lei islâmica. Então é muito estranho, porque a lei islâmica ela permite apenas algumas cores na sua religião. Então presta atenção nas 4 cores que eu disse: branco, vermelho, preto e verde. As cores dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Por que é que ele deu cor a esses cavaleiros, que representam o anticristo? Olha as bandeiras dos países islâmicos. Olha a cor que elas têm. As mesmas cores desses cavaleiros que vão trazer uma falsa paz, que vão trazer guerra, morte, fome. Já estão trazendo. Mas isso vai ser ampliado muito mais, a largas escalas. Uma característica gritante aqui é que ele conquista caladamente. E é justamente assim que a Europa e o mundo todo está crescendo a população islâmica. Caladamente. Nós vamos fazer a continuação do vídeo em breve, citando mais características. E nós vamos falar de outros profetas também, como Ezequiel, que fala bastante sobre isso.
Nós vamos falar sobre o sonho de Nabucodonosor, aquela estátua de ouro. Nós vamos fazer mais comparações, porque é que os pés são de ferro e de barro. Provavelmente porque diz que o reino do anticristo vai estar dividido por um lado forte e por um lado fraco. Se você perceber, tem divisões realmente consideráveis, como sunitas, xiitas, eles brigam entre si. Então isso faz o lado fraco do reino do anticristo. E depois nós vamos falar também sobre a genealogia, para vocês entenderem que esses povos realmente são descendentes de Ismael, filho de Abraão, e de Esaú, neto de Abraão. Também é importante lembrar que o anticristo não vai dominar o mundo inteiro. Talvez ele não domine nem sequer a metade do mundo. Ele vai ter os seus exércitos, ele vai fazer estrago por onde ele passar, mas as leis dele vão valer apenas nos seus territórios. A Bíblia mostra que várias nações vão se opor a ele, vão lutar contra ele e vão destruir ele. A Bíblia revela também que até mesmo dentro do seu povo, das suas tropas, que vai haver 10 líderes, 3 desses líderes vão se revoltar contra ele e ele vai derrubá-los. Ou seja, ele vai ter oposição. Tanto pessoas dele como do mundo inteiro vão se opor. E o fim dele virá como desolação. Reveja esses estudos, veja como tudo faz sentido. E no próximo vídeo nós vamos falar com mais detalhes daquilo que ficou pendente. Estudem bastante sobre esses versos e acompanhem os nossos vídeos no YouTube. Dá o seu like e compartilha para nos ajudar a divulgar esse conteúdo e melhorar o nosso canal. Então ficamos por aqui. Até o próximo vídeo.